Então, é a revisão, então, página 82. Read the texts about Benjamin and Katarina's best vacation. Complete the box writing the adjectives and the verbs in the past. Então, vocês vão ler esse texto, os dois, né? São umas cartas aqui, eu acredito. E daí vocês vão retirar todos os adjetivos que vocês virem no texto e os verbos no passado. Lembrando que sempre quando alguém for perguntar, por exemplo, What did you eat last night? Então, alguém vai perguntar isso. Então, o que você comeu? Isso cai nos testes de nivelamento, né? Você sempre tem que responder, como você vai responder na afirmativa, você tem que responder o verbo no passado. Então, what did you eat? Você responde, I ate. E assim por diante. Então, tem que sempre lembrar isso na cabeça para responder essas perguntas. E se for para o exterior também, e etc. Então, eu vou deixar vocês vou ler o texto e daí vou deixar um tempinho para vocês fazerem as atividades e daí a gente corrige. Beleza? Então, aqui é a primeira. Name. Benjamin from Canada. Então, a primeira é o Benjamin. Ele é do Canadá, né? From ele é de algum lugar. E as vacations, né? A gente já tinha visto que vacation é férias. Ele passou no México. México, não é México ou México, sei lá. É México. Diz como táxi. Ai, desculpa. Ele já tem esse pronome aqui, eu não vou mandar não. Então, aqui. 3 years ago, my wife and I went to Mexico on our summer vacation. Então, 3 anos atrás, minha esposa e eu fomos ao México nas nossas férias de verão. It was a beautiful experience. We visited a lot of places and saw different cultures. Então, a gente foi uma bela experiência, né? E nós visitamos muitos lugares e a gente viu diferentes culturas. First, we went to Mexico City. Então, primeiramente, a gente foi para a cidade do México, que é a capital, né? A very big city. Então, uma grande cidade, muito, muito grande. Ela é maior que São Paulo, acredito. Then, we met some friends and went to Guadalajara. Então, depois, né? Then é depois ou então, depende da situação. A gente se encontrou com amigos, com alguns amigos, e a gente foi para Guadalajara. A very typical place. Então, é um lugar típico, né, do México. We ate a lot and everything was cheap. Então, a gente comeu muito e tudo era muito barato, né? Cheap é barato. Then we had a great time in Cancun. Então, depois, né? Ou posteriormente, ou então, a gente teve um ótimo momento, né? Em Cancun. Things were expensive, but the beaches were very beautiful. Então, as coisas, elas eram muito caras, né? Expensive é caro. But the beaches, né? Mas as praias, elas eram muito bonitas. We didn't see all the famous places. Então, a gente não conheceu
todos os lugares famosos, que é impossível quando a gente vai visitar um lugar, a gente conhecer tudo, né? Tem que visitar umas 5 vezes, pelo menos. We didn't go to Acapulco or Palenque. Então, a gente não foi para Acapulco ou Palenque. Acapulco é aquele do Chaves, né? Uma cidade também de praia. But I loved everything I saw. Então, eu amei tudo que eu vi. That was the best vacation ever. Então, essa foi a melhor férias de todas. Então, eu vou esperar uns minutinhos para vocês acharem todas as... Então, eu vou corrigir, beleza? A primeira ali, então. Então, os adjectives. O primeiro é beautiful, né? Já tá tudo riscado aqui no meu negócio, né? Então, o primeiro é beautiful. Beautiful experience. O segundo, a gente poderia incluir o different cultures, que são culturas diferentes. O terceiro, big city, né? O big, pode incluir very big, né? Seria o aumentativo de big. Então, big entra. Typical, também. Typical place, very typical place. Né? Um lugar típico. E cheap, né? Everything was cheap. Cheap é barato. Na frase de baixo, expensive e beautiful. Na outra ali, famous, né? Ele entra. Famous places, lugares famosos. E best vacation também entra. Best seria melhor, né? Melhor férias. Então, esse eu acredito que só esses são os adjectives desse textinho. Agora, os verbs, né? Os simple past verbs. Aqui na primeira frase aqui é went. Went é o passado de... Alguém sabe? Isso, é o passado de go. Went. Was, né? Que eu já disse anteriormente. Que é o passado do... Be, isso mesmo. Passado do verbo to be. Temos o visited, né? Que é regular. E temos o saw. O saw é o passado de... Does anyone know? O saw é o passado de... Sim, isso mesmo. Só é o passado de sim. Na segunda frase, went, de novo. Tem dois went, né? Não precisa escrever os dois. Temos o met. O met é o passado de... Dá para voltar um pouquinho que tinha acabado minha bateria, daí eu entrei agora de novo? Bom. Então, de novo. Onde você parou, Letícia? Parou nos adjectives ou já nos verbs? Nos adjectives.
Tá bom, tá bom. Então, os adjectives, como eu tinha dito, da primeira aqui, beautiful, esse que tá grifado aqui, já dei a resposta de todos, né? Beautiful experience. Depois, different cultures. O que é depois? Different cultures. Dá para ver minha setinha aqui? Dá, Different cultures. Depois é o big city, ou very big city, que o very é o aumentativo, né? Seria tipo muito, muito grande. O very é o muito. E o big é o grande, né? Então, very big city, very big, ou só o big, opcional. Eu prefiro o very big. Depois é o typical place. Aqui, lugar típico, né? Very typical place. Depois é o was cheap, né? Só o cheap. Aqui, tá grifado também. O cheap é o barato. Qual que é o último que você falou? Cheap, esse aqui. Cheap. Só? Calma, tem a outra frase aqui embaixo agora. Oi. Depois temos o great time. Great time seria um tempo legal, né? Um bom tempo, um momento. Great time. Depois do great time aqui, temos expensive, esse aqui, expensive. Expensive é caro. Depois desse expensive, temos de novo o very beautiful, né? Beautiful, very beautiful, que é muito bonito. Depois do very beautiful aqui na frase de baixo, é o famous places. Famous places, né? Lugares famosos. E depois é best vacation. Melhores férias. Qual que é a última? Best vacation. Aqui é a última frase aqui. Melhores férias. Best vacation. Agora são os verbos no passado, né? No simple past. Então, como eu já tinha dito, né? As meninas já me responderam. Na primeira frase de novo, a gente volta, né? Went. My wife and I went. Então, a gente foi, né? Went, passado do verbo go.
Depois o was, né? Was a beautiful experience. Então, was aqui. É o passado do verbo to be. Né? Então, foi uma boa experiência, né? Depois temos o visited, que é regular, né? Então, acrescenta o D, o ED, no visited. Depois temos o saw, que é o passado de see, que é ver. Na segunda frase, temos o went, de novo. We went to Mexico City. Então, a gente foi para a cidade do México. Aí, continuando aqui. Met, then we met. O met é o passado de que verbo? Isso. Daqui a pouco eu vou ter que iniciar outra reunião, que vai acabar o tempo, tá? Depois eu mando no grupo. Então, met é o passado de meet, que é encontrar, né? Depois temos o went, de novo, né? Que é passado do verbo go. Went to Guadalajara. We ate a lot. O ate é o passado de que verbo? Eat, isso mesmo. We ate é passado do verbo eat, que é comer, né? A gente comeu muito. Depois, de novo, tem o was aqui, que é o passado do verbo to be, né? Foi, era, no caso esse era. Então, sempre para a gente traduzir a frase, na verdade não precisa traduzir no inglês, né? A gente tem que pensar em inglês, que é diferente do português. Mas se for traduzir a frase, você sempre tem que olhar o contexto. Então, assim, na frase aqui de cima tinha It was a beautiful experience. Então, essa foi uma experiência legal, né? Uma experiência bonita. Já que nesse contexto, everything was cheap, então tudo era barato, né? Então, ser estar depende do contexto da frase. Daí depois, then we had a great time. Então, had é passado de que verbo? Alguém sabe? Have, isso, de ter. Had a great time. A gente teve um ótimo momento em Cancún. Things were expensive. Aqui tem duas, né? Dois were. O were também ele é do verbo to be. Então, as coisas eram caras. E as praias eram muito bonitas. We didn't, né? We didn't ou did é o passado de que verbo? Does anyone know? O did é passado de que verbo? É do verbo do. O do, ele pode ser tanto fazer quanto verbo auxiliar, né? Mas em ambos a gente usa do did. Então, o did é do verbo, é o passado do do. De novo, didn't go, but I loved. Então, eu amei. Loved, verbo amar, amei. Everything I saw. Então, só, de novo, passado do verbo see, de ver. That was the best vacation ever. Então, essa foi a melhor férias de todas.
Então, eu vou ler essa daqui, daí eu vou fechar, vou deixar vocês fazendo o exercício e vou mandar o link de novo, beleza? Porque toda hora fica acabando a reunião. Então, aqui temos a Catarina. Ela é from Austria, né? Ela é da Áustria. E ela passou as vacations no Brasil, né? Uma curiosidade é que Brasil, no português antigo, né? E nesse também, ele, pelas regras, ele se escreveria com C. Mas algum santo anjo lá, ele deixou o Brasil com S, porque esteticamente fica mais bonito. Mas, né, fazer o quê? Brasileiro sem brasileiro. Então, vamos começar. Last month, I had my best vacation. Então, mês passado, eu tive a minha melhor férias. I went to Brazil. Então, eu fui para o Brasil. It was December, so it was very hot. Então, era dezembro. Então, né? So, então, estava muito calor. De novo, era dezembro. It was December, né? O verbo to be, de ser. E estava muito calor. Was very hot. I went to several beaches. Então, eu fui para muitas praias. Several, nesse caso, a gente tinha aprendido naquelas aulinhas lá, que several significa menos de 10, mais de 5. Né? Então, eu fui para muitas praias. I rented a car with a friend and we drove from Santa Catarina to the Northeast region. Então, a gente alugou, eu aluguei, I rented a car, eu aluguei um carro with a friend, então com uma amiga, and we drove, então a gente dirigiu from Santa Catarina to the Northeast region. Então a gente dirigiu de Santa Catarina até a região Nordeste. Nossa Senhora! I loved the country. Então eu amei o país. Beautiful people and nature. Então pessoas bonitas e também a natureza bonita. The Brazilian culture is very happy and musical. Então, a cultura brasileira, ela é muito alegre e musical, como todo gringo acha. I took several pictures. Então, eu tirei muitas fotos. Nesse caso, several significa muitas, de muitas mesmo, né? Tipo, mais de 100 fotos. I ate a lot and I drank a lot of juice. Então, eu comi muito e bebi muito suco. Because they had delicious fruit. Então, porque eles tinham frutas deliciosas. I didn't like the beer. Então, eu não gostei da cerveja. Beer é cerveja. Eles não gostam da nossa cerveja porque a gente tem costume de beber gelado. Eles bebem cerveja quente a ponto ambiente. Então, eles não gostam de cerveja gelada. This vacation was perfect. Então, essas férias foram perfeitas. I didn't have to work or study. Então, eu não precisei estudar ou trabalhar, né? No caso, trabalhar ou estudar. I usually work through the internet, but this time I refused to do it. Então, eu geralmente, usually, é um advérbio de frequência, ele significa geralmente, work through the internet. Então, eu geralmente trabalho pela internet, no caso, seria. But this time, I refused to do it. Então, dessa vez, eu me neguei, né? Eu recusei a fazer isso. Então, aqui, nesse negocinho aqui, vocês têm que fazer a mesma coisa do anterior. Tirar os adjectives e também tirar os verbs in the past. Esse eu acho que tá mais facinho, tem bastante went, né? Então, eu vou fechar essa reunião aqui e daí eu vou